Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a aula 13 sobre o ensino do Espiritismo, nível básico. Nessa aula, como nas outras anteriores, a gente sempre faz a leitura do sinal verde, uma página de abertura, explica, comenta e aprende juntos. E depois a gente dá continuidade na leitura do Livro dos Espíritos. Lembrando que nosso objetivo é chegar ao final do Livro dos Espíritos. Já estamos na pergunta 100. Começamos hoje as perguntas de 100, 101, 102. Muito bom. E hoje, no sinal verde, nós vamos ler a página Comércio e Intercâmbio. Sinal verde, recomendo sempre que vocês tenham para estudo, para leitura, né? É sempre bom ler uma página nova todo dia. E é legal também o sinal verde para utilizar para a abertura do teu Evangelho no Lar da tua casa. Não faz ainda Evangelho no Lar? É importante fazer. O Evangelho no Lar é um momento de reunião da família para a leitura do Evangelho. É muito bom para trazer boas vibrações para a família, para a casa como um todo, para todos que moram com você, mesmo que você tenha que fazer sozinha ou sozinho, não deixe de fazer. É bom e você acaba recebendo a espiritualidade, acaba recebendo auxílio, ajuda e os benefícios que são encaminhados para você e para o seu lar, levando para o seu lar cada vez mais paz, tranquilidade, amor. Esse é o principal objetivo aí, além, lógico, do aprendizado do Evangelho, estudo, né? Se tiverem crianças também, para eles é ótimo, porque vão aprender no Evangelho, direcionamento ético, moral. Então, é sempre muito bom. Assista, se você não assistiu ainda, a nossa segunda aula dessa série aqui, que fala justamente sobre como fazer o Evangelho no Lar. Como é que eu faço? Quais os procedimentos? Como é que eu sigo a leitura, né? Então, tudo isso a gente explica lá com calma para você. Vale muito a pena assistir. Bom, e na segunda parte, então, hoje nós vamos estudar o livro dos Espíritos, na segunda parte do capítulo 1, Dois Espíritos, é o título do capítulo 1, e vamos falar sobre escala espírita. Então, Kardec perguntou para os espíritos e os espíritos responderam para ele. Qual a escala de espíritos, né? E aí vamos ver a resposta. E no final, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre conceitos básicos do espiritismo com assuntos diversos sobre o espiritismo. Bora lá, então. Muito bem, a leitura de hoje do Sinal Verde se chama Comércio e Intercâmbio. O comércio é também uma escola de fraternidade. Realmente, carecemos de atenção do vendedor, mas o vendedor espera de nós a mesma atitude. Diante de balconistas fatigados ou irritadiços, reflitamos nas provações que, indubitavelmente, os constrange nas retaguardas da família ou do lar, sem negar-lhes considerações e carinho. A pessoa que se revela mal-humorada em seus contatos públicos provavelmente carrega um fardo pesado de inquietação e doença. Abrir caminho à força de encontrões não é só deselegância, mas, igualmente, lastimável descortesia. Dar passagem aos outros, em primeiro lugar, seja no elevador ou no coletivo, é uma forma de expressar entendimento e bondade humana. Aprender a pedir um favor aos que trabalham em repartições, armazéns, lojas ou bares é obrigação. Evitar anedotário chulo
ou depreciativo, reconhecendo-se que as palavras criam imagens e imagens patrocinam ações. Zombaria ou irritação complicam situações, sem resolver os problemas. Quando se sinta no dever de reclamar, não faça de seu verbo instrumento de agressão. O erro ou o engano dos outros talvez fossem nossos se estivéssemos nas circunstâncias dos outros. Afabilidade é caridade no trato pessoal. Muito bom, como sempre, um texto simples, rápido e bem objetivo, né? Ele está falando aqui de comércio, mas o exemplo que ele cita, comércio e intercâmbio, né? A gente pode colocar para tudo na nossa vida, né? Não só para comércio. Fui fazer compras, fui para comércio, né? Estou num processo de intercâmbio, né? Não, ele serve para tudo na nossa vida. Então, quando ele fala, por exemplo, o comércio é também uma escola de fraternidade. Realmente carecemos de atenção, né? Em qualquer lugar, você carece de atenção e outras pessoas também carecem, né? É o papel do bom espírita, do bom cristão, ouvir, saber ouvir. Pouquíssimas pessoas sabem de fato ouvir, dar atenção com o coração, esperar a outra pessoa terminar, para aí sim colocar seus pontos, sempre direcionando, aconselhando, se lhe for permitido. Diante de balconistas fatigados ou irritadiços, reflitamos, né? Nós talvez estivéssemos também, se estivéssemos na condição deles ali, às vezes trabalhando cansados. Então é sempre importante a empatia, saber se colocar no lugar do outro e às vezes compreender, em vez de sair maldizendo ou chateado, né? Não se chateie, se coloque no lugar dele. Compreenda, aquela palavrinha mágica, né? Compreensão. A compreensão junto com a sabedoria levam a gente ao alto. Então, compreenda sempre a situação, coloque-se no lugar do companheiro. Abrir caminho à força de encontrões não é só deselegância, mas igualmente lastimável descortesia, né? Então, é uma coisa que jamais você deve fazer, cortar alguém quando alguém estiver falando, interromper. Procure ouvir com calma, sem angústia, sem pressa. Quando terminar, aí você, gentilmente, humildemente, você coloca o teu ponto, né? Então, é muito importante também, sempre no trato, humildade, gentileza, saber ouvir, dar a passagem aos outros em primeiro lugar. Falamos sobre isso na nossa última reunião, no nosso último encontro aqui, né? Como é fundamental você ser cortês, dar a passagem, oferecer que o outro passe primeiro, seja no elevador, seja para subir uma escada, seja para entrar numa porta, né? Sempre permitir o outro entrar primeiro. Não importa se ele é da tua idade ou até mais novo que você. É uma gentileza. Imagine sempre um pai oferecendo passagem para os filhos e acompanhando os filhos. E aí depois entra. Depois o pai entra. Não significa que você tem que se sentir superior de jeito algum. De jeito algum. Ao contrário. Você tem que se honrar de poder dar a vez para aquela pessoa. Você tem que se honrar de ter saúde e de poder ser gentil, de já ter feito essa lição. A lição da gentileza, da humildade. Às vezes a outra pessoa está com muita pressa, está com problemas para resolver. E todos vão acabar entrando. Então, a gentileza, oferecer, a cortesia é sempre fundamental. Não só para dar a vez, para passar na frente e tudo, mas em todas as situações, se você puder ser gentil, oferecer o serviço, todos nós somos servidores de Deus, acima de tudo, né? Como disse Paulo, todo o trabalho que faça, faça como se fosse a Deus.
E você sempre vai receber retorno do universo, retorno de Deus, retorno com bênçãos, com caridade. Nós estamos o tempo inteiro sendo acompanhados pela espiritualidade. E tudo que a gente faz de bom, a gente recebe de várias maneiras. Maneiras diretas, maneiras indiretas. As maneiras diretas são aquelas que a gente reforça a nossa energia positiva, porque você fez uma caridade e você sabe disso. Então, no teu interior, você vai sentindo aquela bondade entrando dentro de você automaticamente e indiretamente, através de Deus e através da espiritualidade, sobre orientação de Deus sempre, nos trazendo os benefícios e, às vezes, muito mais do que nós fizemos. Às vezes você faz uma caridade, uma bondade pequena e recebe muito, muito de Deus. Aprender a pedir um favor aos que trabalham em repartições públicas, armazéns. Então, aprender a dialogar, a pedir, aprender a pedir. Né? Tem muita gente que pede dando ordem. E não pode ser assim. Acima de tudo, humildade, carinho, gentileza para pedir também. Evitar anedotário, né? Anedotário chulo, aquelas piadas de mau gosto, né? Piadinhas chulas, né? Piadinhas de baixo nível, podemos chamar assim também, né? Evitar. Né? Ou piadas depreciativas, que zombem de alguém. Né? É muito ruim uma piada que zomba de alguém. Às vezes até o companheiro, o colega, o amigo ou a pessoa que estiver no local sorri, como se estivesse achando graça da sua piada. Mas não é bom, né? Zombar de outro. É o seu ego, às vezes, querendo se sobressair, e para sobressair, faz piada em cima do outro. Então, esse realmente é um ponto aqui muito bem colocado que a gente tem que se controlar, né? Esse é um momento de reforma íntima, pessoal, e a gente lê o texto e tenta passar aqui nos conceitos que a gente estuda de espiritismo. E esses conceitos levam a gente, se a gente souber trabalhar gradativamente, né, a uma reforma íntima. Se você trabalhar todos esses pontos que a gente fala, que a gente lê aqui, dentro de alguns meses, dentro de, às vezes, algumas semanas, você já vai perceber a melhora na tua vida. O teu bem-estar começa pelo teu bem-estar. Você sentindo uma vibração melhor, sentindo mais paz interior. E com a paz interior vem o restante todo de bom. A vibração muda, o universo começa a te entregar coisa boa, pessoas boas chegam na tua vida, trazendo muita coisa boa junto, e a tua vida, de uma maneira geral, melhora também, além de que a espiritualidade consegue se aproximar de você. O que muitas vezes, se você tiver com uma vibração ruim, não tem espírito bom que chegue perto, não conseguem chegar perto, por causa da vibração ruim que a pessoa está. Né? Precisam fazer muito esforço para chegar perto de uma pessoa que está vibrando com raiva, com ódio. Então, é muito importante praticar a paz, praticar a oração, evitar esses momentos de deslize, né? Para que a gente consiga melhorar e nos aprimorar, fazendo, então, essa reforma íntima no ser de cada um. É um trabalho de formiguinha, é aquele trabalho que não termina. Todo dia você vai se controlando. Opa, errei, vou corrigir na próxima. Opa, errei, vou corrigir na próxima. E vai, uma ou outra você vai corrigindo e cada vez mais aumentando. É um trabalho que não termina. Não é virar uma chave. Ah, pronto, agora já estou resolvido, já sei. Já estou em paz. Não é assim. Tá? É um trabalho de exercitação. Igual você vai na academia e faz a sua ginástica para ficar forte, para ficar com uma boa, um bom desempenho atlético e tudo, né? Cuida do seu organismo físico, tem que cuidar também do lado espiritual. E a forma de cuidar do lado espiritual é nos controlando esses passos que a gente está estudando aqui. Pessoal, com relação à reforma íntima, com relação a sinal verde, encerramos hoje. Vamos agora
para a próxima parte, que é o Livro dos Espíritos. Muito bem, vamos lá então. Agora nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos e vamos ver as perguntinhas de 100 até 106. Nós, no nosso último encontro aqui, a gente falou sobre as ordens de espíritos. E os espíritos falaram para Kardec que tinham basicamente três ordens, né? A ordem dos espíritos perfeitos, a ordem dos intermediários e a ordem dos imperfeitos. Então, basicamente, três ordens, né? Mas Kardec, então, fez um levantamento com eles também sobre a escala espírita. Ou seja, dentro de uma ordem dessa, né, existem quantos níveis ali dentro? Né? Porque um outro ponto que os espíritos passaram foi que, olha, dentro de cada uma dessas ordens, perfeitos, intermediários, né, você tinha ali dentro vários subníveis ali. E aí saíram as observações que seguem agora, que eu vou ler para vocês, que são observações longas, textos grandes, mas eu acho que vale a pena a gente ler. Principalmente esse primeiro agora, que é o texto 100. Né? O texto 100, ele fala, então, observações preliminares. Então, eu vou ler agora observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definitivo. De um grau a outro, a transição é insensível. Nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza. Como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classe científica, que podem ser mais ou menos complexos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição, aparentemente sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos, a nós, a forma, a escolha dos termos, as classificações. Numa palavra, os sistemas. Então, o Kardec, o meu comentário aqui, Kardec, como um cientista, um professor, né, ele fica sempre pedindo e procurando classificações, níveis, né? E para os espíritos isso não é importante, né? Para os espíritos bastaria a classificação de, olha, espírito elevado, espírito perfeito, né? Espírito intermediário e espíritos imperfeitos, espíritos que ainda estão ali muito ainda rudimentares, né? Estão ainda começando o seu crescimento e aprimoramento intelectual, moral, ético, né? Pois bem, então isso bastaria. Mesmo assim, os espíritos comentaram e falaram, olha, não existe assim uma mudança de patamar, né? É tudo gradual. Então a gente tem que imaginar, não é nem uma escada que você vai subindo o nível da escada. Não é isso. A gente tem que imaginar uma linhazinha subindo.
né? E a gente vai subindo naquela linha e, de repente, sem perceber, a gente já está num outro nível e assim por diante, subindo a escala, tá? Uma escala mesmo. Por isso é que se chama as escalas espíritas, né? Ok. Passamos então ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista a de que os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há muitos ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a querer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Não, de jeito nenhum. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se achem, sobretudo, se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Então, a explicação vai por aí, né, nessa linha. Aqui embaixo ele fala, olha, os espíritos em geral admitem 3 categorias principais, como nós havíamos falado, né, na última aula, 3 categorias principais. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Então, naturalmente, quem está lá no final da escala, nível imperfeito, são aqueles que procuram sempre o mal, que não compreendem o valor do bem, que não querem também aprender, evoluir. Normalmente são espíritos que estão muito arraizados lá embaixo e não querem nem se esforçar para melhorar, né? Esse é um dos grandes problemas. E aí a matéria vem para forçar ele justamente, olha, você tem que melhorar, senão você vai ficar numa situação ruim, você tem que sair dessa situação, senão você pode ter problemas aqui, problemas ali, e aí a matéria entra justamente com provas, né, e expiações para forçar os espíritos a se levantarem, se erguerem sozinhos e conseguirem iniciar a sua jornada, né? Mas algumas vezes é necessária uma prova desse tipo. Não significa que toda pessoa com necessidades, que esteja passando necessidade, que esteja passando provas, né, seja um espírito ruim, de forma alguma, tá? Às vezes, o espírito elevado vem nessa circunstância para ajudar outros que estão ali em volta dele, né? Ou até para, de repente, pagar alguma coisa que ele tenha, né? Então, às vezes, é até um espírito bom, mas que tem algum débito e que combinou de vir nessa situação para fazer um determinado aprendizado que não havia feito ainda. Então, olha, eu vou vir nessa situação para ou ajudar uma pessoa, ajudar um grupo, né? Ou para, de repente, poder aprender algo diferente que eu ainda não tinha aprendido. Então é isso. Mas essa divisão, então, voltando à leitura, esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões, em número suficiente,
os principais matizes do conjunto. Então, quer dizer, Kardec continuava querendo fazer as divisões dentro de cada área para poder entender bem que tipos de espíritos que existem no universo, né? Bom, com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco, e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. Então, nesse ponto, Kardec tem razão, né? É importante a gente conhecer o tipo do espírito, às vezes até encarnado. Às vezes, você vai começar a perceber num amigo, numa amiga, o tipo do espírito, né? Baseado nessas condições aqui que eles vão classificar. Tá? E é bom, porque a gente começa a observar, começa a ver características, né? Características boas e características ruins, tá? Que a gente justamente tem que melhorar e tem que melhorar nos amigos que estão à nossa volta. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui é muito importante, que não significa que o espírito está aqui nessa categoria e ponto final. Não. Às vezes ele está nessa, mas também tem características dessa e características dessa outra. Tá? Então, às vezes, ele tem características de várias categorias. E é o que a gente vai começar agora a falar sobre a terceira ordem. E vamos falar sobre os espíritos imperfeitos e as suas categorias dentro da terceira ordem. Muito bem, vamos falar agora, então, da questão 101, terceira ordem, espíritos imperfeitos. São aqueles espíritos que estão lá na base, né? São espíritos bem rudimentares, né? E aí, características gerais desses espíritos. Predominância da matéria sobre o espírito, ou seja, eles estão muito ligados à matéria, né? Eles querem muito, são espíritos que gostam de reencarnar porque estão ligados na matéria. Então, precisam, inclusive, reencarnar com frequência. E são espíritos que desencarnam e algumas vezes até não se desprendem da matéria, tá? Ficam andando por aí. Bom, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Então, esse é um ponto importante. A intuição de Deus é aquele sentimento interno de que existe uma força maior. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Os outros, ao contrário, se comprazem no mal, adoram o mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo, ou seja, gostam até de praticar o mal. Então, sentem prazer naquilo, né? Pessoas que não têm noção de valor ético, valor moral, né? São seres aqui que estão e que vibram nessa vibração do mal. Por isso é que eles procuram constantemente o mal e notícias ruins, pessoas que estejam vibrando também naquele sentimento, que possam trazer para ele e conversar com ele sobre coisas ruins o tempo inteiro, né? Então é isso, tá? Aqui você percebe bem, quando você começa a conversar com uma pessoa, a pessoa só fala coisa ruim, só fala coisa ruim, só fala coisa ruim, e tudo assim, desastre, catástrofe, vai morrer todo mundo, e morreu todo mundo, e não sei o quê, né? Então, com essas pessoas, se você encontrar encarnados, procurem acalmar e sempre botar um bloqueio, né? Se necessário, manter distância,
Mas sempre coloque um bloqueio e diga, não, isso aí daqui a pouquinho está resolvido, você vai ver. Não, fé em Deus. Use sempre a palavra de Deus, né? Orientando ela, né? Dando para ela um caminho também. Não, fique tranquila, fica tranquila que Deus está cuidando, vai levar paz para todo mundo nessa região. Daqui a pouquinho essa guerra termina, vai todo mundo ficar em paz e o nosso planeta cada vez mais com paz. Esse é o pensamento positivo, é o pensamento do bem que a gente tem que sempre tentar manter, né? E colocar sempre um bloqueio na frente para não ficar incutindo esse tipo de pensamento no nosso subconsciente. É importante sempre que eu ver uma coisa dessa, bloquear e responder com uma coisa positiva. Tá? Façam isso, exerçam isso, para que no seu subconsciente se transforme num jardinzinho cada vez mais limpo, só com coisa boa, e isso precisa ser trabalhado, senão a gente acaba gradativamente se envolvendo por essas pessoas. Né? Ok. 102 agora. 10ª classe, espíritos impuros. Espíritos impuros, 102. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco, para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir às provas por que passam. Então, eles tentam contagiar os outros para levar o mal adiante. Né? Então, são espíritos que gostam disso, como está dito aqui. Né? Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos. Como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual, muitas vezes também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir, por muito tempo, o papel e acabam sempre por se traírem. Ou seja, palavras que depois se desdizem, né? Dão volta, inventam história e aí se desdizem. Então, é isso. Observem, tomem cuidado, né? Mas observem, é importante sempre perceber e se afastar quando necessário. 103, 9ª classe. Espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sobre a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Muito bem. Então, esses são os levianos. 104 agora. 8ª classe. Espíritos pseudo-sábios. Pseudo-sábios significa que se acham sábios, né? Mas que, na verdade, não são. Explicação. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém,
creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparentemente aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Então são espíritos que de humilde não tem nada, né? E que tem alguma inteligência, mas essa inteligência não é usada para o bem, né? Infelizmente, muito preconceito, ideias sistemáticas, junto com algumas ideias de mistura de verdade com os erros, né? Mais polpudos, né? Então são aqueles que pegam um pedacinho de verdade e inventam uma história mentirosa em cima, né? Para conseguir convencer alguém. Então entram nessa classe aqui, olha, de pseudos sábios. 7ª classe, espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosserias, alegrias sentem saudade. Então são espíritos ainda também apegados à matéria, né? Muito apegados à matéria, e que também não vão para o bem nem vão para o mal, ficam ali no intermediário ali, né? Na parte ali que não é nem bom nem ruim, né? Bom, então, 106, 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Espíritos batedores e perturbadores, esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes, em todas da terceira ordem, né? Todos os espíritozinhos que estão na terceira ordem, né? Que é a ordem dos imperfeitos, eles podem ter essa classificação também de batedores ou perturbadores, né? Podem caber em todas as classes, então, na terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, efeitos físicos, como, por exemplo, pancadas, movimentos, deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, sobre a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de causa fortuita ou física, simplesmente, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário, como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas inteligentes, quando julgam úteis as manifestações desse gênero. Lançam mão destes últimos como seus auxiliares, né? Então, os espíritos mais elevados um pouquinho, quando necessitam de uma ação desse tipo, né, coordenam e enviam esses espíritos para determinada manifestação. Muito bem.
Pessoal, hoje então fechamos o livro dos Espíritos. Fomos da questão 100 até a questão 106 e falamos da terceira ordem. Na próxima aula, nós vamos falar da segunda ordem, que já são os espíritos intermediários. Tá? E vamos falar também na próxima, vamos falar também dos de primeira ordem, que são menos questões, vai dar para falar dos dois juntos na mesma. Ok, vamos falar rapidamente agora, para finalizar, então, sobre conceitos fundamentais do Espiritismo. Envolve um pouquinho de reforma íntima também, para a gente entender o Espiritismo, né? E a gente acaba falando um pouquinho também sobre o que é certo, o que é errado, né? Então, aqui a questão 10, né? A pergunta 10 aqui, né? Você tem inimigos? Você ama seus inimigos? Essa é a pergunta que eu faço a vocês, né? E que Jesus nos orientou a amar a todos, inclusive os nossos inimigos, né? Aí você vai dizer, nossa, mas é muito difícil, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem amar nem quem está na própria família, né? Nem quem está dentro da própria casa, dentro da própria residência. Por vezes não existe amor, né? Quanto mais amar um inimigo, né? Que está à distância, né? Bom, a primeira coisa que eu diria daí é não tenha inimigos, né? A gente deve sempre trabalhar para não ter, de forma alguma, inimigos, né? Ah, mas não tem jeito, eu tenho, e não tem jeito, como é que eu faço? Olha, a minha sugestão para todos os inimigos, reconcilie com eles. Um por um, seja amigo, seja parceiro, perdoe, peça perdão, peça desculpas se tiver que pedir, mas reconcilie. Esse é um caminho cristão e necessário para a sua elevação como ser. Então, reconcilie, perdoe. Antes de pedir um perdão, antes de procurá-lo, mentalize, faça pensamentos de bem para ele. Pense várias vezes, alguns dias seguidos, né? Pense nele, pense com carinho. Ah, o fulano ele está se esforçando. Eu tenho certeza que ele vai melhorar. Ele é de fundo uma pessoa boa. Ele é uma pessoa que procura se evoluir. Então faça sempre pensamentos bons. Quando você está fazendo isso, vai chegar lá do outro lado nele de alguma forma, tá? Não de forma consciente, mas entra dentro do espírito dele, dentro do subconsciente dele, teus pensamentos, teus sentimentos, né? Na forma de envio através do pensamento. Então, qualquer problema, qualquer diferença que você tenha na sua vida, esse é o melhor caminho para que você procure apaziguar, para que você procure tranquilizar aquela pessoa e que muitas vezes muda a maneira daquela pessoa tratar você. Então tem gente que fala às vezes assim, ah, mas eu tenho um chefe que é terrível, que não me trata bem e tudo, né? Mas ele não presta, ele é terrível, ele é um cara ruim, ele é um cara maldoso, ele faz de implicância. Então, todos esses pensamentos que você está fazendo, você está enviando para ele um sentimento de raiva e de ódio para que ele reflita para você. Tá? Então, é ao contrário. Mesmo que você tenha um fundo de razão, não emita esses pensamentos. Mesmo que ele não seja um serzinho evoluído ainda, né? Tenha compreensão e emita para ele sempre um pensamento de luz. Né? Faça uma oração. Peça a Deus que ilumine ele, que mostre para ele os caminhos, né? Com muito carinho, com muito amor. Né? Prometa a si mesmo que vai tratá-lo bem também. E é assim. Assim a gente, enviando, volta para a gente. Quando você encontrar aquela pessoa, você vai perceber como mudou a forma de tratar, a forma de agir, a forma de falar daquela pessoa. Tá bom? Então, um conselho não só para inimigos, com relação a inimigos, não tenha. Faça esse trabalho constante de amor, carinho, caridade, né? Peça perdão, faça o seu evangelho no lar, tudo isso contribui
para que melhore a sua vibração e o seu ambiente como um todo. E aí você vai chegar num ponto, num estágio, se Deus quiser, de não ter inimigos nenhum, ter só amigos ao seu redor. E ame os inimigos e ame todos que estão à sua volta. Tá? Então é essa a mensagem de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre essa pergunta. Vocês já podem já ir pensando nessa pergunta. Por que Deus não nos fez perfeitos? Por que nós viemos assim, né? E estamos tendo que aprender. Né? Vamos falar um pouquinho sobre essa daí na próxima aula. Bom, por hoje, então, ficamos por aqui. Um beijo no coração de todos. Nos vemos, então, na próxima aula.